não somente com oração, não somente com petições, mas principalmente com o nosso doar, Senhor. Doar tempo ao Senhor, doar tempo aos irmãos e doar, Senhor Deus, ó Pai, aquilo que a igreja está precisando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Amém? Quero passar a palavra ao pastor Denis. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor? Boa noite, queridos, graça e paz. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês novamente, rever algumas pessoas e alguns irmãos, irmãos, pastores. Está conosco aqui a pastora Roberta, minha esposa. Está um casal com a gente, o Rafael e a Dani, estão mais perto de nós estamos investindo na vida deles. Aspirante pastores futuros, ó. Glória a Deus. É bom estar com vocês aqui, amados. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome aqui nessa noite, que o teu Espírito tenha liberdade sobre nós. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Nós amamos tanto o Senhor, que nós te damos liberdade. Nós não queremos tomar esse lugar sem a tua presença. Nós não queremos entrar nesse lugar sem o Senhor estar agindo aqui. Nós te chamamos, Senhor. Nós te chamamos, Espírito Santo. Nós temos tanta consciência da tua presença que nós te invocamos aqui. Nós invocamos o teu nome aqui, Senhor. Que nós possamos diminuir, que o Senhor possa crescer, que o Senhor possa ministrar os corações. Por isso nós te damos liberdade, Espírito Santo. Ministrar a tua palavra, o teu agir e o teu querer no nosso meio. Vem, Espírito Santo, vem tocar nos nossos corações, vem aquecer as nossas vidas, vem aquecer o nosso coração, Espírito Santo. Nós te chamamos aqui. Nós não somos nada sem o Senhor, nós não somos nada sem a tua presença. Nós não somos nada, meu Pai. Por isso nós te invocamos nessa noite. Que todo medo, que toda angústia, que toda tristeza, que todo desânimo, meu Pai, desapareça nesse lugar. Que toda dúvida desapareça nesse lugar. Em nome de Jesus. Que a tua paz possa reinar aqui. Que a tua graça possa vir sobre nós. E que a tua palavra possa fluir nessa noite. Em nome de Jesus. Espírito Santo, nós queremos te recepcionar aqui nessa noite. Tu és importante aqui. Por isso nós te chamamos nessa noite, para a glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Eu quero falar algo com vocês nessa noite, algo que Deus tem despertado no meu coração durante esses dias. Eu quero falar sobre a presença e os níveis da presença de Deus. Há 5 níveis da presença de Deus. Repete comigo isso: níveis da presença de Deus. Repete mais uma vez: níveis da presença de Deus. Nós precisamos entender que há níveis da presença de Deus. Obviamente que para mim chegar nesse lugar com vocês, eu tenho que falar um pouco da presença. Mas em questão dos níveis da presença de Deus, há 5, até então, que eu entendo. Há 5 níveis da presença de Deus. Diga comigo: a onipresença. O primeiro nível é a onipresença, amém? O segundo nível é a comunhão íntima. O terceiro nível é o ambiente. O quarto nível é o avivamento. E o quinto nível é a eternidade.
desses 5 níveis, 4 nós podemos desfrutar. O 5º nível é impossível por causa da estrutura humana, por causa da capacidade humana, não suportaria tamanha glória. Mas dos 5, os 4 níveis, nós podemos experimentar e usufruir. Quantos querem usufruir da presença de Deus? Quantos querem experimentar mais a presença de Deus nesses dias? Deus tem muito mais. É interessante que à medida que nós vamos nos aprofundando, que nós vamos experimentando, que nós vamos se conscientizando, vai crescendo, vai aumentando, vai crescendo, vai aumentando, querido, os níveis. Porque um vai puxando o outro, um vai trazendo o outro, um vai complementando o outro. Cara, o que mais eu quero nesses dias, querido, é da presença de Deus. O que mais eu anseio nesses dias é da presença de Deus. E eu tenho buscado a entender cada vez mais. Nesses dias eu estava orando, eu estava ali no meu quarto, tendo um tempo ali com Deus. Eu não sei, né, quanto tempo nós temos aqui? Tá. Fica à vontade, nós vamos ficar até meia-noite, né? Bom, então, depois vocês cobram do pastor Juninho. Não, na verdade, querido, eu estou ministrando essa palavra na nossa comunidade já faz uns 4 domingos. Teve um que eu não ministrei, mas já temos 4 domingos, 5 domingos quase, hein? E eu não consigo terminar, porque há muita coisa dentro desse entendimento. Eu vou tentar, né? Quem tenta é o diabo, né, irmão? Mas vamos tentar, né, trazer aqui para vocês o máximo de entendimento, de informação. Aliás, eu não quero que você seja informado, eu quero que o Espírito Santo toque o teu espírito. Essa é a minha oração. Mas a gente vai trazer dentro desse aspecto uma síntese, né? Pelo menos para que você tenha esse entendimento, essa conscientização de Deus e da sua presença. Amém, queridos? Antes de nós entrarmos então nos níveis, eu acredito que nós precisamos entender a respeito da presença. Quando você olha para a Bíblia, você vai perceber, desde lá de Gênesis, quando ele criou o jardim do Éden, colocou o homem ali, você vai entender que Deus sempre quis estar perto do homem. A Bíblia diz que no jardim, Deus vinha na viração do dia, ao ponto de que tanto Adão, Eva ali no jardim, ali no paraíso, eles ouvirem os passos do Senhor. Isso está na Bíblia, querido, que eles ouviam os passos do Senhor. E ao ouvir os passos do Senhor, eles iam ao encontro dele. Então Deus, ele sempre quis estar próximo, sempre quis estar mais perto do homem, o mais possível. Mas você conhece a história e sabe que o homem, ele perdeu essa conexão, ele perdeu essa intimidade, ele perdeu esse visualizar mais próximo de Deus, que acabou, né, acarretando através do pecado que entrou na vida do homem, e o homem se separou de Deus. Mas a ideia, a intenção de Deus sempre continuou a mesma. Sempre continuou a mesma. Amém ou não, queridos? Então Deus, eu vou um pouquinho mais lá para frente. Deus chegou no momento onde Ele resolveu aparecer de uma maneira mais visível diante do povo, para que o povo pudesse entender que Ele estava ali, para que o povo pudesse entender que eles poderiam estar seguros, que eles poderiam estar confiantes, que eles não deveriam ter medo de nada, porque o Senhor estava ali. Porque até então o povo hebreu, o povo de Israel, né, eles tinham uma noção de Deus lá longe. Então Deus resolveu se apresentar de uma maneira mais visível, mais palpável. Então Ele dá uma ideia para Moisés. Aliás, Ele dá uma maquete do que seria, né, do que é lá no céu, aqui para a terra. Então ele
coloca Moisés na incumbência de construir um tabernáculo. Diga comigo, tabernáculo. O tabernáculo era dividido em 3 partes, que dá a entender que havia 3 ambientes, e dentro desses 3 ambientes havia as mobílias. Por exemplo, no átrio tinha ali, né, o altar de sacrifício, depois tinha a bacia de bronze, né? No santo lugar tinha a mesa dos pães, havia ali, né, o altar de incenso e o candelabro, e no santo do santo havia a arca. A mobília do santo do santo, aquela mobília representava a presença de Deus. A arca da aliança era a representação da manifestação visível de Deus no meio do povo. Amém ou não, queridos? Então, só quem tinha acesso até então dentro dessa arca, dentro dessa mobília, né, dentro desse ambiente, era só o sumo sacerdote. Por quê? Porque a presença de Deus era algo que tinha que ser zelada, era algo que tinha que ser tratada com muita reverência, com muito cuidado e com muita santidade. Mas a arca, ela começou a andar no meio do povo. Chegou uma hora, um determinado momento, que a arca estava no meio do povo, estava no meio da batalha, né, para trazer ao homem a segurança e a confiança. Ou seja, Deus falou assim: olha, eu quero me manifestar, eu quero mostrar para vocês, embora eu esteja em todo e qualquer lugar, eu estou com vocês. Agora, o mais interessante, querido, que essa mobília, né, essa mobília, ela foi capaz de trazer bênçãos extraordinárias para algumas pessoas e destruição e juízo para outras. Essa mobília, né, essa mobília chamado Arca da Aliança, que foi feito por um caixote de madeira revestido de ouro, mas Deus estava dizendo assim: olha, mas eu estarei aqui, né, com uma tampa chamada tampa do propiciatório, que tinha, né, 2 querubins que estava ali para guardar a presença de Deus, né? Essa arca, ela teve contato com algumas pessoas, e é interessante que algumas delas foram beneficiadas de maneira tremenda, enquanto que outras foram, de uma certa forma, tiveram destruição e juízo. Eu até coloquei aqui: alguns tiveram sua vida gloriosamente transformadas, e outras foram consumidas pelo contato com esse objeto. Uns desejavam por perto, diga comigo, desejavam por perto. Outros se desesperaram por nunca mais vê-lo. Olha que coisa, querido, né? Por quê? Porque a Arca da Aliança, ela representava o próprio Deus. Houve um determinado momento em que houve um confronto entre Israel e os filisteus, e os israelitas, trouxeram a arca até aquele campo de batalha, mas eles perderam a guerra. E com isso, a Bíblia diz, querido, que os filisteus tomaram a arca, levaram para Asdod e colocaram no templo de Dagon, e a arca ficou de frente com aquela estátua. E a Bíblia diz, querido, que na madrugada os sacerdotes foram ver o que estava acontecendo, o que estava ocorrendo ali naquele momento, e eles tiveram uma surpresa, porque de repente eles viram que a estátua de Dagon estava caída de frente diante da arca. Eles não entenderam aquela situação, eles não entenderam aquele momento, levantaram ela. No outro dia, na madrugada do outro dia, eles voltaram lá para ver o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, e de repente eles veem novamente a estátua de Dagon caída, agora com a cabeça
e as mãos decepadas. Por quê, querido? Porque eles trouxeram a arca ali para confrontar, mais ainda, para trazer um confronto, uma afronta ao Deus de Israel, dizendo: olha, os nossos Deus venceu os Deus de Israel e venceu o exército de Israel. Está humilhado aqui. Era uma afronta aquilo ali, querido. Mas para surpresa deles, na presença de Deus, querido, cai por terra todos os inimigos que se levantam contra o Senhor, porque não há outro Deus a não ser o nosso Deus. Amém ou não, queridos? Na presença de Deus, toda a mentalidade do diabo arquitetada para destruir, na presença de Deus, a mão que executa o que está na mente não vai prevalecer. Eu estou aqui como profeta de Deus nessa noite para dizer para você que nenhuma arma forjada do inimigo, que nenhum intento, que nenhum levante, tudo aquilo que ele tem programado e tudo aquilo que ele tem como estratégia para destruir, para desanimar, para desfocar você, tudo aquilo que ele está se levantando contra a sua vida, arquitetando e de uma maneira tentando executar, na presença de Deus, cai por terra todos os nossos inimigos. Em breve Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, no nome de Jesus. No nome de Jesus, porque com a presença de Deus não se brinca, com a presença de Deus não se brinca. Aonde Deus está, toda ação maligna tem que sair. Tem que sair. Por isso nós temos que trazer a presença de Deus no nosso meio e tratá-la como tal, porque os nossos inimigos vão cair no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eles tentaram afrontar o Deus de Israel, e com Deus não se afronta, meu irmão. Embora fosse um objeto incomum, mas era um objeto, mas ali representava a presença de Deus, e ela tinha que ser tratada como tal. Querido, foi um inferno, desculpa a expressão, mas foi terrível para eles. Eles queriam se livrar daquela arca de qualquer jeito, porque ratos estavam tomando aquele lugar, tumores estavam tomando aquele lugar. Aí eles resolvem levar para Gate. Sabe o que aconteceu lá em Gate? As pessoas, tanto crianças como adultos, estavam todos eles pegando tumores malignos, que estavam matando eles. Eles ficaram desesperados, e eles disseram assim: vamos levar, tira essa arca daqui, tira esse objeto daqui, tira esse negócio daqui, que nós estamos sendo amaldiçoados. Interessante, na história também conta que Davi, ele resolve trazer a arca por um reconhecimento de entender que ele era rei, mas o fato dele ser rei, ele sabia que não tinha sido por causa dele, nem da capacidade dele, nem da força dele, mas é porque ele tinha a presença de Deus, e Deus decidiu honrá-lo, e ele sabia que era Deus que estava nesse negócio, era Deus que estava exaltando ele. Então ele resolve honrar a presença de Deus, honrar a Deus trazendo a arca. Tudo que eu estou te falando aqui, querido, está em 1 Samuel 5, do 1 ao 12. Do 1 ao 12 e 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 11. Mas quando ele está trazendo, quando ele resolve trazer a arca, ele manda fazer um carro novo e manda trazer a arca. A Bíblia diz, querido, que Davi, ele presenciou um terrível imprevisto. Por quê? Porque Uzá, ainda que cheio de boa vontade, morre. Por que morre? Porque ele foi consumido pela santidade de Deus ao tocar na arca. Tocou na arca de uma maneira desprovida de uma vida no Senhor. Ele estava tocando na santidade de Deus, mas que ele tinha boa intenção de não deixar cair a arca. Ele não estava apto para aquilo, e a Bíblia diz que ele foi fulminado, morreu, por causa simplesmente de ter tocado na arca. Mas nesse mesmo capítulo, depois desse episódio, a arca de Deus foi parar na casa de Obed-edom.
Quem era Obed-edom? Obed-edom era um levita. Obed-edom era um levita, e a Bíblia diz que ao chegar a arca e ser introduzido na casa de Obed-edom, como levita, ele sabia muito bem como lidar com a arca, e por 3 meses, 90 dias, ele foi extremamente abençoado, extremamente abençoado. Foram 3 meses que mudou a história da vida dele, de uma vida toda, querido. Tudo que ele almejava, tudo que ele desejava, tudo que ele queria, que não conquistou antes da arca estar lá por anos, em 3 meses, ele foi providenciado com tamanha bênçãos pelo Senhor, simplesmente por saber como tratar a arca, como tratar a presença de Deus. Ele sabia que aquele caixote revestido de ouro, de madeira revestido de ouro, não era apenas um caixote qualquer, aquilo ali representava a presença de Deus, e ele começa a tratar aquilo como tal, a reverência. Agora, se nós trouxermos para os dias de hoje, querido, o que ele experimentou? Ele experimentou que os filhos foram ungidos. Amém ou não, querido? Os filhos foram ungidos, ele foi ungido, os filhos foram tocados, seu lar foi restaurado, sua família foi restaurada, tudo foi restaurado ali, tudo que estava em desordem começou a ter ordem, ele começou a prosperar espiritualmente, financeiramente, emocionalmente, em todas as áreas, ele começou a prosperar, querido. É isso que a presença de Deus faz comigo e com você. Ele começa a prosperar as nossas vidas, ele começa a alinhar o nosso casamento, ele começa a trazer ordem naquilo que está em desordem dentro de nós. Um santo temor começa a tomar conta das nossas vidas, uma santa, meu irmão, paixão começa a tomar conta das nossas vidas, sabe? A gente deixa de ser mecânico e passa a tornar, sim, querido, reverentes à presença de Deus. É muito mais do que um culto, não é mais um culto, não é mais um culto. Nós estamos aqui cultuando ao Deus vivo, ao Deus de Israel, ao Deus que é Senhor de todas as coisas, a Ele toda a reverência, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda adoração, a Ele, tudo vem dEle, por Ele, para Ele, todas as coisas. Não é apenas uma reunião, é muito mais do que isso. Nós estamos aqui para adorar o Senhor. E quando nós começamos a entender isso, querido, como Obed-edom entendeu, ele foi abençoado, e Deus quer te abençoar também. Vira para o teu irmão, fala para ele assim: não é diferente com você, porque Deus não faz acepção de pessoas. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Diga glória a Deus, aleluia. Obed-edom foi extremamente abençoado, querido. A minha oração nesses dias é para que verdadeiramente nós, como igreja dele, possamos entender a sua presença. Tudo o que aconteceu, né? Obed-edom, ele recebe a arca na sua casa e ele é muitíssimo abençoado por isso. Tudo isso por causa da presença da arca da aliança. Ao acolher a presença de Deus, só pode trazer bênçãos. Ao acolher, meu irmão, não, ao acolher a presença de Deus, só pode trazer bênçãos. É surpreendente, querido, a gente vê na história como alguns são duramente consumidos pela arca, e outros tremendamente abençoados. Por quê? Porque a presença da arca foi juízo para alguns e bênção para outros, pela maneira de como eles lidavam com a arca. Percebe-se que tudo dependia de como se tratava a arca da aliança. A maneira como alguém se achega a ela determina o rumo de cada área da sua vida. A arca era o símbolo da presença de Deus, e ela deveria ser tratada como tal.
Amém ou não, queridos? Deixa eu te falar uma coisa para vocês: a maneira como lidamos com a presença de Deus vai determinar toda a nossa história. Eu vou repetir: a maneira como lidamos com a presença de Deus determina toda a nossa história. Toda a nossa existência é medida a partir da presença de Deus e de como nós relacionamos com Ele. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Como você tem tratado a presença de Deus? O que a presença de Deus representa para você, querido? Como você tem tratado a presença de Deus? Sabe, talvez nós precisamos voltar ao primeiro amor. Sabe, nós precisamos voltar onde tudo começou nas nossas vidas, para que nós possamos dar a reverência ao nosso Senhor, como nós dávamos lá atrás. Nesse tempo, eu estava conversando com um pastor, amigo meu lá de Minas, fez seminário comigo. Ele estava conversando: e aí, meu irmão, como que tá as coisas, tal. Aí ele estava colocando assim que, né, e como eu estou meditando sobre isso, ele estava falando assim, como as pessoas, elas estão desapercebidas e como elas estão destratando aquilo que é santo, aquilo que deve se dar reverência. As pessoas estão preocupadas em ganhar as coisas do mundo, as pessoas estão preocupadas consigo mesmo. Mas deixa eu te dar uma palavra nessa noite, querido. Em nome de Jesus, coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. Fica tranquilo que se o reino dos céus estiver em primeiro lugar na tua vida, todas as demais coisas vão acontecer. Todas as demais coisas virão sobre a tua vida. Você vai entender um pouco mais, porque eu vou começar a falar sobre os níveis. Tudo aquilo que você precisar está em Deus. Tudo aquilo que está em Deus está dentro de você, meu irmão. Aquilo que você busca lá fora está dentro de você. Eu nunca consigo chegar ao fim dessa ministração, meu irmão. E eu confesso para vocês que eu estou com duas palavras no meu coração. Aí eu vi o Clóvis falando aqui sobre o altar. Eu tenho uma palavra sobre o altar. Deus falou comigo esses dias. Na verdade, essa palavra eu tenho ela há muitos anos, mas ela brotou novamente dentro de mim. Porque eu creio que Deus está chamando a sua igreja, Deus está chacoalhando a tua igreja. Deus, Ele não está trazendo um juízo porque ainda não chegou a hora, mas Ele está despertando a igreja para ela voltar. Sabe o que Noé fez? A primeira coisa que ele fez quando passou o dilúvio, quando cessou as águas, a primeira coisa que ele fez foi levantar um altar ao Senhor. Sabe o que Elias fez lá no Monte Carmelo, que significa o monte do confronto? Sabe que a primeira coisa que ele fez para que viesse o fogo, para que viesse a glória naquele lugar? Restaurou o altar caído. Talvez você está seco, já estou indo lá para outra. Talvez você está seco, desanimado, apático, sem fé, sem perspectiva, porque não está chovendo na tua vida, meu irmão. Isso é sinal que deve se restaurar o altar que foi se corrompendo, ruindo com a medida em que você estava caminhando. Mas eu quero voltar aqui para a presença. Diga comigo: primeiro nível, a onipresença. Segundo nível, a intimidade, a íntima comunhão. Terceiro nível, ambiente. Quarto nível, avivamento. Quinto nível, eternidade. Primeiro nível é o Deus do universo. Segundo nível é Deus em mim. Terceiro nível é Deus em nós. Quarto nível é Deus em todos nós. Quinto nível, esse é o mais top. O quinto nível é a plenitude da sua glória. Se nós entendermos isso, querido, aí vem o avivamento, pastor Rogério. Aí vem o avivamento. Às vezes as pessoas querem um avivamento, mas elas chamam para avivamento, mas elas não têm nem consciência, porque a onipresença, na prática, eu vou falar aqui, já estou falando, é a consciência.
Deus está em todos os lugares. A gente quer um avivamento, mas a gente não nem atenta que Deus está em todos os lugares. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 139. Eu não saí do primeiro nível. Se eu não sair do primeiro nível, aí depois vocês falam para o Juninho trazer a gente de volta aí, beleza? Salmo 139, versículo 7. Querido, dê para mim a sua atenção, porque isso é importante, amém, queridos? Algo na sua vida vai mudar nessa noite, não por causa de mim, é apesar de mim, entendeu? Salmo 119, versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me sustentará. O primeiro nível da presença de Deus aqui diz a respeito da sua onipresença. Isso significa que Ele está simplesmente em todo e qualquer lugar. Pensa em um lugar possível, ali está o Senhor. Querido, você vai para o supermercado, Deus está lá. Você vai trabalhar, Deus está lá. Você vai embora para sua casa, Deus está lá. Você vem para a igreja, Deus está aqui. Se você sai do Brasil, vai para a Europa, Deus está lá. Se você vai da Europa para a América, Deus está lá. Se você vai para o Oriente, Deus está lá. Se você vai para o Ocidente, Deus está lá. Porque Deus está em todos os lugares. Ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia. O que podemos fazer então a respeito desse primeiro nível é ter a consciência. A única coisa que podemos fazer nesse estágio é ter a consciência da presença de Deus. Essa tem que ser a nossa convicção, amém ou não, queridos? Diga comigo, Deus está em todo lugar. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Você sabe, querido, que a humanidade ela ficou separada de Deus e ela perdeu completamente a noção da sua presença. Lembra como eu comecei dizendo assim, que as pessoas têm a consciência, aliás, têm o entendimento de que Deus está no céu. E eu quero dizer uma coisa para você, é uma mentira, Deus não está no céu, é o céu que está nele. Porque no princípio criou Deus céus e terra. Céus e terra. Deus não está no céu, Deus está aqui, meu irmão. Olha o que Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Isso quer dizer o quê? Que Ele está dando a garantia de que onde você for, eu estarei lá. Para onde você for, eu estarei lá. Se você estiver no céu, estou lá. Se você estiver no monte, estou lá. Se você estiver no pé do monte, estou lá também. Se você estiver no abismo, estarei lá. Se você for para o inferno, também estarei lá. Isso significa, querido, que Deus, Ele está em todos os lugares. Então nós podemos entender que se Ele está em todos os lugares, Ele também está participando de todos os momentos da nossa vida. Eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei qual é a sua luta, qual é a sua labuta, mas eu quero te dizer, Deus está aí. Deus está aí, e Ele quer julgar a tua causa. Então não importa onde você esteja fazendo, o que você estiver fazendo, Deus está ali. Deus está, querido. Ah, meu Deus. Orei bem, canto. Levanta suas mãos, comece a orar em línguas. Oh,
Quando Adão pecou, ele tentou se esconder de Deus atrás de uma árvore. Deus sabia que ele estava lá, mas Deus chamou ele: Adão, vem aqui, cara, não foge de mim não, não foge de mim não, vem para cá, o que está acontecendo? Eu vou te ajudar. Muitos chegam a duvidar da sua existência, mesmo estando imerso na sua presença. Deus está em todos os lugares. Levanta suas mãos, começa a orar em línguas, querido. Cheira na eu sei que estás aqui, eu sei, Senhor. Quem me contou foi o teu Espírito. Para o mundo para o mundo o Senhor está nos céus, mas para nós que somos cheios do teu Espírito, nós sabemos que estás aqui. O céu não é a sua morada, porque tudo está dentro de ti, Senhor. Assim como diz lá o profeta Abacuque, que toda a glória possa encher a terra, assim como as águas cobrem o mar. Estou no meu quarto chorando, Ele está ali, regando minhas lágrimas. Olha que interessante, amados. A história nos diz que o profeta Eliseu, ele descobria, aliás, ele tinha uma palavra de conhecimento e ele sabia todas as táticas, toda a ação arquitetônica do rei que estava se levantando, querendo sabotar, entrar, destruir o povo de Israel, o povo judeu. A Bíblia diz que quando ele armava uma cilada, cara, William, Deus trazia luz para Eliseu, e Eliseu chegava e falava assim: ó, não vai por aquele caminho, porque eles vão querer te pegar. Deixa eu te dizer uma coisa: quem anda com Deus sempre está um passo à frente do inimigo. Então toda vez que ocorria uma situação de sabotar, de pegar, de armar uma cilada, o profeta ficava sabendo e avisava o rei. Aí teve uma hora que o rei falou: não tem condições, né? Trazendo para o dia de hoje, tem um cagueta aqui, tem alguém aqui que foi subordinado.
Tem alguém aqui que, né, foi lavado a mão. Não é possível. Alguém aqui se corrompeu. Alguém aqui está. Aí falaram: não, tem um profeta lá em Israel que faz tudo que o senhor faz aqui na câmara, na recâmara aqui do rei. O senhor dele faz ele saber. Aí fala: então vamos lá pegar ele. Aí de manhã levanta o moço do seu profeta, sai de manhã para pegar talvez algumas lenhas para fazer um cafezinho para o profeta. Aí na hora que ele sai lá, ele olha e vê um exército vindo. Aquilo deixou ele espantado, tipo assim: chegou o nosso fim. Aí ele vai lá e conta para o profeta: profeta do céu, nós estamos ferrados. E o profeta falou: por quê? Porque tem um exército vindo lá. Ele falou: não, fica tranquilo. Não, tem como ficar tranquilo? Para onde nós vamos? Nós estamos no vale, não vai ter jeito, está cercado. Fica tranquilo. Sabe por quê? Por que Eliseu falou fica tranquilo? Porque Eliseu tinha consciência da presença. Mas quando o menino ainda estava meio surtando ali de medo, ele orou e falou assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja o que está acontecendo. Porque muito mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão vindo contra nós. Que poderá fazer o homem agindo eu? Quem impedirá? Se Deus é por nós, a diferença entre o moço e o profeta é que o moço não tinha consciência da presença. Eliseu não. Eliseu era íntimo. Eliseu sabia quem ele servia. Pode ficar tranquilo, que ainda não chegou a nossa hora. Era assim que Jesus tratava. Quando tentaram apedrejá-lo, quando tentaram jogá-lo num precipício, ele sai no meio do povo: não é a minha hora. Ei, deixa eu dizer algo para vocês aqui: não importa o que está acontecendo com o mundo, com o Brasil, Deus está no controle de tudo. O Deus que está nos assistindo também vai nos guiar, nos direcionar e nos abençoar. Amém ou não, queridos? A Bíblia fala de um outro ocorrido que está lá em Lucas capítulo 5, né, que Pedro foi pescar e ele pescou a noite toda e voltou. Quando ele voltou, não pescou nada, não apanhou nenhum peixe, e estava lá lavando as redes, preocupado com a dívida, com o pagamento. Eles dependiam da pesca, e de repente aparece Jesus ali. Jesus fala assim: ô Pedro, empresta o seu barco, afasta o barco um pouquinho mais para beira-mar ali, sai um pouquinho da beira-mar ali e começa a pregar. Aí ele termina o que ele tinha que fazer, ele vai lá e devolve o barco e fala para Pedro: Pedro, vai lá pescar agora. Senhor, como eu vou fazer isso? Pesquei a noite toda e você está falando para mim agora? Não tem lógica. Eu sou perito, eu sei a hora, o momento e o lugar. Você está mandando para mim outro lugar. Eu não, cara, mas sabe, né? Mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. A Bíblia diz que ele voltou. E quando ele voltou com grandes peixes, ele voltou com uma pesca maravilhosa. Amém ou não, querido? A Bíblia diz que até se rompiam as redes. Só que quando ele volta, ele vai ali para a praia e ele vai até Jesus, ele vai com uma outra consciência. Cara, Deus estava aqui, eu não sabia. Sabe por quê? Porque ele veio e fala assim: Senhor, eu sou pecador. Até então ele estava tratando normal, mas depois que aconteceu, ele falou: cara, esse cara não é da terra. Eu quero dizer para você, nesses dias a igreja vai ser demonstrada como alguém que não é dessa terra.
aquilo que o diabo tem tentado fazer, desconfigurar, usando pessoas, infelizmente, que não têm a consciência, que não têm o entendimento, que se deixou se levar por um monte de coisa, querido, vai cair por terra, e a igreja do Senhor será exaltada, e as pessoas vão começar a ter temor ao falar dela, vão ter temor ao falar da noiva, vão ter temor ao falar do Deus da noiva, vão ter temor de falar do noivo. Aleluia, aleluia, aleluia. Dá para mim um pouquinho mais. Então, o primeiro nível é a onipresença de Deus. Diga comigo: Deus está em todos os lugares. Segundo nível, querido, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 1, 23. O segundo nível é a íntima comunhão com Ele. Mateus 1, 23. Quem achou, diga amém. Diz assim, 1, 23. Mateus 1, 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Querido, se você parar para analisar Emanuel mais de uma maneira aprofundada, você vai descobrir uma coisa: é muito mais do que Deus conosco, é Deus habitando em nós. Em Gênesis capítulo 3, quando o homem ele foi expulso da presença de Deus, aí você fala assim, mas ele foi expulso da presença de Deus. Sim, aí você diz, como isso é possível, se Deus está em todos os lugares? A resposta a essa questão é muito simples, querido. Por quê? Há um outro nível da presença de Deus, além da sua onipresença. Trata-se da comunhão com Ele. Diga comigo, comunhão com Ele. Trata-se da habitação de Deus no interior do homem. Amém ou não, querido? Eu quero te dizer nessa noite, você pode desfrutar dessa presença, da presença de Deus. Você não é apenas, aliás, você não apenas está onde Deus está, você pode desfrutar da sua presença. O que eu quero dizer, você não pode, não apenas estar onde Deus está, ou Deus está onde você está, você pode desfrutar da presença de Deus. Você pode ter tempo com Ele, você pode ter comunhão com Ele. O Deus onipresente também é o Deus presente, é o Deus de relacionamento, é Deus relacionado, é Deus de relacionamentos profundos e íntimos conosco. É relacional, é Deus que se relaciona. Deus quer falar com você. Eu ganhei como que eu posso colocar? Um kit de ministrações do Gregório. A última vez que eu tive com o Mário Marcos, ele me deu um monte de ministrações e pregações do Gregório, e eu coloquei no carro e estou ouvindo esses dias. Bateu saudade dele, coloquei lá e estava ouvindo. Aí tem uma canção dele assim, é Deus falando comigo e eu falando com Ele. É Deus falando comigo e eu falando com Ele. É Deus falando comigo e eu falando com Ele. Sabe, cara, Deus quer ter um relacionamento comigo e com você. Por isso que nós damos a ênfase do quarto. Por isso que nós falamos sobre Mateus 6,6. Porque o Deus onipresente também é o Deus de relacionamento. É o Deus que quer se revelar, é Deus que quer falar, é Deus que quer ministrar em mim e em você, querido. E muitos estão desperdiçando isso. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito só com Ele. Deus quer intimidade, diga comigo, Deus quer intimidade.
Eu vou ler aqui algumas passagens aqui. Se estamos conscientes da presença, então nós podemos desfrutar dela. Gênesis 19, 27 fala sobre Abraão. Tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Depois você vai ver em Gênesis 24, 40, ele dizendo uma coisa interessante. Ele disse: o Senhor em cujo a presença eu ando. Abraão, querido, andava na presença de Deus. Sabe o que isso significa? Que ele não apenas que ele caminhava no lugar onde Deus estava também, ele andava com Deus. Ele não, querido, ele não ia só apenas onde Deus está. Por exemplo, a gente vem na igreja, Deus está aqui, amém? Mas ele não ia só onde Deus estava, ele andava com Deus. Alguém que entendeu isso, alguém que se aprofundou nisso, que entendeu a onipresença de Deus e começou a trazer Deus para perto, num relacionamento mais profundo, mais íntimo, foi Enoque. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus e já não era porque Deus o tomara. Por que Deus teve que tomar ele? Porque ele começou a entrar num nível com Deus, aonde a glória começou a aumentar, onde a presença começou a aumentar, e Deus falou: cara, se você quer entrar nesse lugar onde você está falando, eu tenho que te levar comigo, porque você não tem estrutura humana para aguentar isso. E o cara não perdeu tempo, falou: Deus, me leva que eu estou facinho. Porque quem desfruta da presença de Deus, querido, começa a perceber que o mundo não tem mais sentido. Paulo chega e fala nas suas cartas, Paulo fala assim: olha, para mim era mais vantagem ir, mas por causa de vocês, eu tenho que ficar, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Por quê? Por causa da experiência, por causa da intensidade. Porque, cara, quando você entende que Deus está presente em qualquer lugar e você começa a trazer Ele para um relacionamento íntimo, meu irmão, meu Deus. Quem está me entendendo nessa noite, querido? Abraão não tinha apenas a consciência da presença, mas ele também tinha a consciência da comunhão. Bom, se Deus está em todos os lugares e Ele está se relacionando, então eu vou me relacionar com Ele. Então, Enoque andou com Deus. No primeiro nível, todos andam na presença de Deus, pois Ele está em todos os lugares. Mas Enoque fez mais do que isso, ele era íntimo de Deus. Nessa mesma comunhão, vou colocar assim, nessa mesma pegada, nesse mesmo entendimento, essa comunhão inundou a vida de Noé. Olha o que diz em Gênesis 6, 9, eu vou ler aqui, que eu já coloquei aqui. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Deus conquistou Noé, Noé conquistou Deus. Deus conquistou Noé e Noé conquistou Deus. Por que eu estou falando isso, querido? Escute, não se pode fugir da presença de Deus. Pega essa no seu espírito. Não se pode fugir da presença de Deus. Seja onde você estiver, fazendo sei lá o que, Deus está lá. Não tem como fugir. Agora, é possível fugir da comunhão com Ele. Amém ou não, queridos? Terceiro nível, ambiente. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 18, 20. Querido, a nossa igreja mudou quando eles começaram a entender isso que eu estou falando com vocês. E nessa noite, a minha oração é que algo dentro de você possa mudar.
algo dentro de você possa ser desafiador, algo dentro de você possa ser tirado para que a glória de Deus possa encher, em nome de Jesus. Mateus 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O que significa? O ambiente se torna cheio da presença de Deus, e o local ele é transformado em um santuário do Deus vivo. Amém ou não, queridos? Por isso que, olha, eu não vou lá apenas por causa do meu irmão, eu vou lá por causa de muito mais do que isso. Eu vou lá porque o meu irmão carrega algo que eu carrego, então junto nós vamos nos unir, e Deus vai derramar naquele lugar, Deus vai mudar aquele lugar, Deus vai vir com glória naquele lugar, e aquilo que as pessoas estiverem ali precisando, necessitando, como eu falei no início, dentro da presença de Deus tudo pode mudar, porque na presença de Deus tudo se torna possível. Amém ou não, queridos? Não importa, Deus não está aqui por causa desse salão, Deus está aqui por causa de você. E quanto mais você intensificar isso, mais Ele vem, meu irmão. Por isso que nós precisamos, desculpa, eu vou falar uma coisa aqui, eu tenho falado isso lá também. A gente tem que, sabe, às vezes a gente fica muito eufórico, muito desatento, né? A gente fica distraído, a gente começa a ir para lá, andar para cá, ir para cá, ir para lá, vai chamando a atenção, sabe, querido? Esse lugar não é um lugar para isso. Esse lugar é o momento de nós chamarmos a atenção de uma pessoa só. Às vezes eu estou vendo o pregador pregar e eu estou apertado para ir no banheiro, e às vezes eu estou tão apertado que eu fico ali, falei, Deus, na hora que ele levanta ali, na hora que ele fala para o povo levantar e orar, eu espero o pessoal fechar os olhos e saio e vou para o banheiro, a não ser quando eu estou muito, muito apertadíssimo. Eu já vim aqui super mega apertado, estava louvor aqui, falei, cara, eu preciso ir, senão eu vou fazer nas calças na hora que eu estiver ministrando, né? Porque na hora que você faz, aí o negócio é complicado, né? Quem está me entendendo? Cara, não podemos transformar, nós podemos transformar, cara, porque você carrega a presença de Deus, e você começa a abrir sua boca, começa a intensificar mais o ambiente, porque onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu me manifestarei em glória, e o ambiente vai se encher, meu irmão. Aleluia, aleluia. Lembrei disso. Um monte qualquer, igual a todos os outros, talvez um pouquinho maior, ou talvez um pouquinho menor, mas a Bíblia diz que Jesus resolveu ir nesse monte. Aí ele pega Pedro, Tiago e João e sobe para o monte. Quando eles sobem lá, e eles começam a adorar, a nuvem da glória desceu ali. Aquele lugar ficou conhecido como Monte da Transfiguração. O próprio Jesus se transfigurou naquele momento em corpo de glória. Amém ou não? Foi tão forte, foi tão violento naquele momento, que Elias desceu em Moisés. Aquele monte não era apenas um monte, aquele lugar se tornou um monte. Aquele lugar que era um monte se tornou um santuário. A glória veio, a Shekinah veio, tomou aquele lugar. A Bíblia diz que Pedro ficou tão maravilhado com aquele ambiente, e falou, Senhor, vamos fazer umas tendas aqui, vamos ficar por aqui mesmo, porque era algo tão maravilhoso, que o mundo não pode te dar, que o mundo não pode te preencher. Ele, naquela presença, naquele ambiente, foi tomado por uma glória, que ele disse, Deus, não vamos sair daqui não, Jesus. O negócio foi tão forte, tão violento, que eles caíram, bum. Quando ele levantou os olhos, disse assim, a Bíblia diz assim, eles não viram ninguém a não ser Jesus. Chega um momento dessa glória que a gente não vê ninguém,
Nós só vemos Jesus, só vemos Jesus, só vemos Jesus, só vemos Jesus, só olhamos para Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Jesus, o autor e consumador, olhando firmemente para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Quando nós olhamos para Ele, é como se estivéssemos olhando para a Sua palavra, e a Sua palavra começa a vir dentro de nós, e aquilo que está dentro de nós, como um presente de Deus, chamado o dom da fé, começa a se despontar, e você começa a ficar um valente, você se torna um leão, você se torna uma leoa, você se torna uma águia que quer ver as alturas, e você começa a tomar posse da palavra de Deus na sua vida, e a sua vida começa sendo transformada, porque aonde se transforma também transforma, porque a Bíblia diz: ao meditar, ao contemplar, somos transformados de fé em fé e de glória em glória, conforme a sua imagem. O Senhor, a igreja nesses dias tem que estar parecida com o Senhor. Aleluia! Esse lugar, esse ambiente, os cultos nesse lugar vai mudar, sabe por quê? Porque nós decidimos adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aleluia! Em que o ambiente é invadido pela glória do céu. Quando reunimos em seu nome, a presença que nos enche e transborda também, querido, paira sobre o ambiente em que estamos. Reunirmos em seu nome, o nome de Jesus, é como obrigar o ambiente a se encher de Deus. Aleluia! Aleluia! Sabe por que Deus vem no ambiente, querido? Ele vem por causa da consciência que o homem começa a ter. Não, Deus está aqui, Deus está aqui, vamos adorar ao Senhor. Deus está aqui, Deus está no nosso meio. Ele veio, e Ele veio com a sua provisão. Ele veio para mudar a nossa história, Ele veio para mudar a nossa sorte, Ele veio para mudar a nossa vida. Aleluia! Salmo 133, versículo 1: ao quão bom e agradável viver unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão desce para a gola das suas vestes, é como um orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. O maior investimento que você pode fazer em sua família é reuni-la em seu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Percebe-se que quanto ao nível 3 ultrapassa os demais, pois não somente pessoas estão cheias de Deus, como o ambiente está tomado por ela. Sabe, irmão, começa a reunir na sua casa ali, pega o seu filho, sua esposa, pega os seus ali e começa a adorar ao Senhor. Está tudo indo ao contrário. Vem cá, vamos adorar o Senhor, vamos mudar esse ambiente, vamos tirar esse peso. Não vamos ficar discutindo, não vamos ficar brigando, não vamos procurar quem tem razão, quem está certo, não. Vamos adorar ao Senhor, porque para Ele não há acepção de pessoas. Ele vai vir na nossa causa, Ele vai fazer justiça por mim e por você, porque Ele é Deus. Aleluia. Oreba cantorai. Irmão, vou ter que parar por aqui, porque eu poderia falar com vocês a respeito do avivamento, e do avivamento tem muita coisa para ser falado, mas eu quero parar por aqui. Eu quero que você levante as suas mãos nesse momento, querido. Levanta as suas mãos, fecha os teus olhos, começa a adorar ao Senhor. Eu venho um outro dia e eu termino essa palavra. Eu venho um outro dia, eu falo com o Juninho, depois nós vamos terminar, querido, mas vamos adorando ao Senhor.